19. Tirei foto já do enunciado. Beleza. Tem que fechar aqui para abrir aqui. Já. Então, exercício 19 da lista. O último de lançamento vertical que eu vou fazer com vocês. Depois eu faço só os que tiver alguma dúvida, tá bom? Uma bola é lançada verticalmente, de baixo para cima, de uma altura de 60 metros em relação ao solo. Sabendo que a bola atinge o solo novamente, ao fim de 4 segundos, determine a velocidade de lançamento. Então, vamos aqui para a lousinha. O que diz o exercício 19 de importante para nós? Então, vamos lá. Vou desenhar a situação para entender o que está acontecendo. Existe algum lugar que tem 60 metros de altura, onde vai ser lançado para cima uma bola. Tá? Vou adotar trajetória positiva para cima. Então, aqui é o sentido da trajetória. Posição inicial do meu objeto é o S0. Ele vale 60 metros. O objeto vai subir. Então, se o objeto vai subir, eu vou adotar a aceleração da gravidade para baixo, como menos 10. E o objeto vai chegar no solo. O solo significa que a posição final vale 0. O problema ainda disse no enunciado que o tempo que o objeto permanece aí para subir e descer é de 4 segundos. Isso significa que ele saiu no t igual a 0, subiu, parou no ponto mais alto e chegou no solo depois de 4 segundos. Deixa eu só conferir se é 4 segundos mesmo aqui. Então, foi, voltou, depois de 4 segundos atingiu o solo. E são esses os dados que a gente tem do problema. E a pergunta do problema era a velocidade inicial. Então, é um problema onde eu tenho como informação posição, posição inicial, posição final, aceleração e tempo. Então, eu vou buscar uma expressão que aparece todas essas informações que eu tenho no enunciado do meu exercício. Que expressão que eu vou pegar? S igual a S0 mais V0t mais AT quadrado sobre 2. Lembrando que esse S que aparece antes da minha igualdade, ele corresponde a um T específico. Tá bom? Eu sei que ele chegou no solo, ele foi lançado lá de cima, mas como ele vai cair até tocar o chão, a gente sabe que a posição final é o 0. Sabemos de onde ele saiu. Ele saiu da posição 60 metros. Não sabemos com que velocidade ele saiu. Essa é a pergunta do problema. Mas sabemos o instante em que o S é 0. É no instante 4 segundos. A aceleração nós temos. Só que para aceleração eu estou usando menos 10. E novamente o tempo para quando o S é 0, que é o tal dos 4 segundos. Esse tempo vai ao quadrado e sobre 2. Daqui eu tiro então que 0 é igual a 60 mais 4 V0 menos 4 ao quadrado é 16 vezes 10 dá 160, que dividido por 2 vai me dar 80. Agora eu vou juntar o 60 com o menos 80. E 60 com menos 80 vai me dar menos 20. Então, menos 20 mais 4V0 é igual a 0. Vou levar o menos 20 para o outro lado. Como ele é negativo, ele vai passar positivo. 20 é igual a 4V0. 20 dividido por 4 é o V0. Portanto, a velocidade inicial desse objeto é de 5
metros por segundo. Ok? E aí, um probleminha do nosso lançamento vertical. Feito. Então, se eu não tinha feito, agora eu fiz. João Vitor disse que eu tinha feito. Samuel ficou em dúvida. O Ícaro também. Né? Então, tá aí o exercício 19. Tem mais alguns exercícios de lançamento, acho que vai até o 25, tá? Para vocês fazerem, ok? Então, exercício 19 feito, copia aí no caderninho. Não esqueça, tem que colocar ali na lista, não é porque eu fiz que vocês não vão colocar o exercício na lista. Deixa eu pegar aquela caneta para começar a fazer a chamada também. Hoje é dia 10 de setembro. Adriana está presente? Cadê a Adriana? Salve, salve, Adriana. A gente fez exercício de lançamento horizontal, então, Ícaro? Ah, joia. Então, tá bom. Então, tô mais adiantada até do que eu pensei. Então, tô abrindo aqui meu PowerPoint para a gente começar a olhar de novo lançamento horizontal. Eu vou pegar o enunciado, vou levar aqui para minha lousinha e vou fazer agora um exemplo a mais de lançamento horizontal, tá? Lembrando que não tenho muitos exemplos de lançamento horizontal, exatamente porque os exercícios são todos iguais, não tem muito o que variar no lançamento horizontal, tá bom? Então, só para lembrar, no lançamento horizontal, o objeto tem que ter uma determinada altura em relação ao solo. Esse objeto que tem altura em relação ao solo, ele tem velocidade inicial apenas na direção horizontal, que seria o eixo X. Não tem muitas expressões para o eixo X, só V igual a ΔS sobre ΔT. No eixo Y, a velocidade inicial é sempre zero. E aí eu tenho todas as expressões de movimentos que tenham aceleração. Voat, sorvetão e Torricelli. Lembrando que se ele me pedir a velocidade em uma determinada posição, eu tenho que lembrar que eu tenho duas componentes da velocidade. E aí eu vou precisar usar Teorema de Pitágoras para achar a velocidade resultante. Então, vamos lá. Eu pego um da lista também, tá? Após uma enchente, um grupo de pessoas ficou ilhado numa região. Um avião de salvamento, voando horizontalmente a uma altura de 720 metros e mantendo velocidade de 50 metros por segundo, aproxima-se do local para que um pacote com medicamentos e alimentos seja lançados para as pessoas isoladas. A que distância na horizontal o pacote deve ser abandonado para que caia junto às pessoas. Despreze a resistência do ar e adote G igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Então, vou aqui para uma tela maior, da minha lousinha. Depois eu volto, continuo a chamada, tá certo? Vamos entender o que eu sei desse problema. Eu sei desse problema que existe um avião. Eu sei que esse avião está voando com uma velocidade de 50 metros por segundo na horizontal. Portanto, essa velocidade inicial, ela serve apenas para o eixo X. Ela não serve para o eixo Y, tá? Dentro desse avião existe um pacote com alimentos e medicamento. Os alimentos e os medicamentos, como eles estão dentro do avião, isso significa que os alimentos e o medicamento também está com uma velocidade inicial no eixo X de 50 metros por segundo.
Se o avião está voando a 50 metros por segundo, os medicamentos também estão a 50 metros por segundo. O que eu sei, além disso? Eu sei a altura em relação ao solo. O que eu vou fazer nessa situação? Eu, Glaucia, vou adotar a trajetória positiva para baixo. Então, ó, tem uma trajetória, ele vai cair, que é positiva para baixo. Se a trajetória é positiva para baixo, ele ainda tem uma aceleração para baixo, que é a aceleração da gravidade. Inicialmente, ele não tem velocidade no eixo Y, a velocidade no eixo Y é zero. Então, como eu adotei a trajetória para baixo, velocidade inicial positiva para baixo, a gravidade vai ficar positiva também. Se eu quiser, eu coloco meu S0 aqui em cima igual a zero. Como a trajetória está positiva para baixo, os 720 metros está aqui embaixo para mim. Eu adotei a trajetória positiva, aqui, ó, para baixo, tá? Ou então, eu já chamo tudo isso aqui, ó, de delta SY, que é a altura. 720 metros. Ele lança o pacote. O que eu sei que vai acontecer com esse pacote? Esse pacote, ele vai sair do avião com essa velocidade de 50 metros por segundo. Porém, quando ele sai do avião, além de ter a velocidade de 50 metros por segundo, ele vai começar a cair. E aí eu preciso que esse pacote chegue próximo às pessoas que estão isoladas num alagamento. Então, tem casinhas e pessoinhas. E tá tendo aí um alagamento. E não posso deixar cair na água, nem em cima das pessoas, nem em cima das casas, o alimento. E o problema é saber a distância que esse alimento vai cair aqui na horizontal. Essa distância que ele cai na horizontal é o que nós chamamos de alcance. Ou podemos chamar de delta S na direção X. Bom, essa é a pergunta do meu problema. Então, para eu descobrir o alcance, como o alcance é na direção X, alcance a distância horizontal, e na direção X não tem aceleração, eu só vou ter uma expressão para esse problema, no eixo X, que é V igual a delta S sobre delta T, que é o mesmo que S igual a S0 mais V vezes T, é a mesma coisa, tá? Eu vou preferir usar delta S sobre delta T. A velocidade no eixo X, nós temos. Nós sabemos com que velocidade ele saiu no eixo X. Ele saiu com uma velocidade de 50 metros por segundo. O que nós não sabemos, que é a pergunta do problema, é a distância que ele caiu no eixo X. Mas para descobrir a distância no eixo X, primeiro eu vou ter que calcular o tempo para ele percorrer essa distância. Para calcular esse tempo, eu não tenho mais nenhuma expressão para o eixo X. Então, o que eu vou começar a fazer? Eu vou olhar no eixo Y, tá? Olhar no eixo Y é o mesmo que olhar o que acontece na vertical. E na vertical, nós sabemos que tem a aceleração da gravidade, que é o 10. Tá? Então, lembrando que agora eu vou descobrir o tempo para depois conseguir descobrir o alcance. Informações que eu tenho da direção vertical que são importantes aqui para mim, para a resolução desse exercício. Eu sei que ele não tem inicialmente velocidade na direção Y, eu sei a altura na qual ele caiu, eu sei a aceleração com que ele caiu, mas eu não sei o tempo.
Então, eu vou descobrir o tempo usando sorvetão. Eu vou pôr a forma reduzida já do sorvetão, ó. Delta SY é igual a V0T mais AT quadrado sobre 2. Lembrando que essa expressão eu só posso usar para o eixo Y. Delta SY é S menos S0, né? Que é os 720 metros de altura de onde ele caiu. A velocidade inicial na direção Y é 0, porque inicialmente só tem velocidade na horizontal, é lançamento horizontal. Então, velocidade inicial na direção Y vai ser sempre 0. A aceleração, mais 10, porque ele está caindo, vezes t ao quadrado, sobre 2. Daqui eu tiro, então, que 720 é igual a 5t quadrado. Agora eu vou pegar o 720, vou dividir o 720 por 5, o 5 está multiplicando, ele vai passar dividindo, e 720 dividido por 5 dá 144. Então, o t ao quadrado é 144. O que significa que a raiz quadrada de 144, a gente sabe que é 12. Ele demora 12 segundos para cair. E esses 12 segundos que ele demora para cair são os mesmos 12 segundos que ele percorre a distância na horizontal. Portanto, eu vou pôr esses 12 segundos aqui embaixo, ó, do delta SX. Agora eu consigo concluir o exercício, tá? O 12 está dividindo, passa para o outro lado multiplicando. Então, eu fico com 50 vezes o 12 igual ao delta SX. E 50 vezes 12 é 600. 600 o quê? 600 metros. Então, a distância na horizontal, onde esse objeto vai cair, ou melhor, tem que sair, ele tem que sair numa posição na horizontal que esteja a 600 metros da pessoa, ou melhor, das pessoas que estão ali ilhadas, isoladas, ok? Então, esse aí é mais um exemplozinho resolvido de lançamento horizontal. Me disseram que já tem um feito no caderno. Professora, Oi? eu não entendi por que você fez essas contas para resolver esse exercício. Volta no que você não entendeu e seja um pouquinho mais específico para mim. Você entendeu a situação? Sim. Tinha um avião voando, a gente sabia a altura, sabia a velocidade desse avião, mas essa velocidade na horizontal. Tudo que está dentro do avião tem a mesma velocidade na horizontal. E o que acontece de especial nos nossos lançamentos horizontais? Vamos pegar aqui um pouquinho o simulador, só para a gente dar uma relembrada no que acontece com as velocidades, tá? Deixa eu achar aqui o simuladorzinho, para a gente voltar e relembrar um pouquinho. No eixo X, a velocidade é sempre constante. E no eixo Y, a velocidade está mudando. Então, o que acontece nessas situações? Nessas situações, eu tenho que lembrar que tem dois movimentos acontecendo, no eixo X e no eixo Y. E no eixo X, como a velocidade é constante, no caso aí era 50 metros por segundo, então, como essa velocidade ela era constante, ela não mudava com o passar do tempo. Quando a velocidade não muda com o passar do tempo, a gente só tem uma expressão. Ou S igual a S0 mais V vezes T, que não tem aceleração, ou delta S sobre delta T. Então, ó, no eixo X, velocidade não muda. O que está mudando é a velocidade no eixo Y, porque ela aumenta com o passar do tempo, tá? O que eu fiz? Eu adotei trajetórias todas positivas para baixo, que era para não ter nenhum sinalzinho de menos.
A única situação que eu vou pôr um sinalzinho de menos é quando o objeto é lançado para cima, tá? Formando aí algum ângulo que seja um ângulo diferente de 0 graus com horizontal. Por exemplo, num lançamento desse tipo aqui da simulação. Ó. O objeto vai subir para depois cair. Nessas situações, aí sim eu começo adotando a aceleração da gravidade negativa, tá? No caso do lançamento horizontal, tudo positivo. Então, eu sei que no eixo Y tem aceleração, no eixo X não tem aceleração. O que mais eu sei? Eu sei, lá do meu primeiro slide, lá do meu GIFzinho, que o tempo de queda na horizontal e na vertical é o mesmo. Lembra que eles caem simultaneamente? Então, a distância que ele percorre na horizontal acontece simultaneamente com a distância que ele percorre na vertical. Então, o que eu fiz para resolver esse exercício aqui do avião? Primeira coisa que eu fiz é distância na horizontal que o problema quer. Eu lembrei que na horizontal não tem aceleração. Todo lançamento horizontal, na horizontal não vai ter aceleração. Então, eu só vou poder usar essa expressão aqui, que é o ΔS sobre ΔT. Eu não tenho outra para horizontal. Horizontal é o eixo X. Não tenho outra. Se eu quiser, eu posso usar sorvete. É a mesma coisa, né? Passo esse zero para cá, que você vai ver que é a mesma coisa. Tá? Quando eu fui usar o sorvete, o que eu percebi? Eu percebi que eu tinha a velocidade no eixo X, que é constante, que não muda, 50. Estava lá no enunciado do meu exercício. Eu queria o alcance, eu queria a distância, ΔSx, que é o que eu não tinha. Mas para eu achar essa distância, estava me faltando uma informação para a fórmula. Que informação que estava me faltando? O tempo. Se eu não tenho o tempo, como é que eu vou descobrir essa distância ΔSx? E no x, como não tem aceleração, eu não tenho mais nenhuma equação. Aí o que eu fiz? Eu fui olhar uma expressão que tivesse tempo, que eu pudesse usar, mas porém para o eixo y. Por quê? Porque no eixo y eu tenho bastante informação. Eu tenho a altura, que ele caiu. Eu tenho a aceleração da gravidade. Eu tenho a velocidade inicial no eixo y, que é 0, porque ele foi abandonado lá de cima, mas o fato dele ser abandonado, ele já estava com movimento, igual lá na mesa. O negócio estava andando já. Então, com essas informações do eixo y, eu descobri o tempo. O tempo que ele demora para percorrer os 720 metros para baixo. Só que eu não posso esquecer que, ao mesmo tempo que ele está percorrendo esses 720 metros para baixo, ele também está percorrendo uma distância na horizontal. Senão, o lançamento não vai ser desse jeito aqui, ó. Senão, o lançamento vai ser só um lançamento ou vertical ou só horizontal. E aí, no caso, é os dois juntos. Então, se ele demora 12 segundos para descer, ele também demora 12 segundos para percorrer essa distância aqui na horizontal. Tá? Eu só apliquei o sorvetão, porque eu precisava do tempo, não dava para usar voat, porque para eu usar o voat, eu precisava saber a velocidade final na direção y, eu não tenho. Aí eu tenho a velocidade inicial na direção y? Tenho, é 0. Eu tenho aceleração? Tenho, é 10. Mas eu não tenho nem o t e nem a velocidade final dele na direção y. Por esse motivo, eu não usei voat. Dava para usar Torricelli? Não vem ao caso usar Torricelli, porque eu precisava descobrir o tempo, né? E Torricelli é uma expressão que nem aparece tempo, ok? Então, eu descobri o tempo primeiro, para depois poder voltar na expressão de velocidade constante, para descobrir a distância que ele andou, tá? Não sei se esclarecia aí sua dúvida, ok? Porque pode ser que a dúvida esteja lá desde o comecinho, mas eu vou pegar mais um exemplo aqui, só que agora eu vou pegar da lista, tá bom? Eu acho que eu entendi porque o que você fez. Você meio que foi para calcular no eixo X, só que como não tinha o tempo, e o tempo dele caiu 720 metros ao mesmo tempo da caixa que cair, você fez o eixo Y.
eu tive que voltar a procurar uma maneira de achar aí esse tempo, tá? Então, deixa eu pegar aqui um outro da lista de vocês, de lançamento. Ai, cadê a lista? Opa! De lançamento horizontal, só para a gente dar uma olhadinha. Tá? Eu vou fazer o 32, como exemplo. Bom? Então, vamos lá. Dá uma olhadinha no 32. Deixa eu tirar uma foto aqui para não perder o enunciado. Os dados. Do topo de um edifício de altura igual a 80 metros, é lançado horizontalmente uma pedra que deve atingir um alvo colocado sobre o solo, distante 60 metros da base do edifício. Então, eu vou imaginar um edifício de altura 80 metros. Lá de cima, ó, lançamento horizontal, o que significa que ele tem velocidade só no eixo X inicialmente, e essa velocidade é constante. A velocidade no eixo Y é 0. Eu sei a distância na horizontal que ele vai cair da base do edifício, ó, distância de 60 metros da base. Lá no solo, ele vai percorrer 60 metros. Isso aqui é o alcance. Sabendo-se que G é igual a 10 metros por segundo ao quadrado e que a resistência do ar é desprezível, determine a velocidade de lançamento. Lembrando que a velocidade de lançamento ela é só no eixo X. E a velocidade com que a pedra atinge o solo. Então, vamos lá para a nossa luzinha. Vamos desenhar a situação, ok? E em seguida, vamos entender o que ele está pedindo. Então, olha, estou fazendo o exercício 32 como exemplo de lançamento horizontal. Não vou pegar mais da lista para fazer, porque acho que só tem 5 na lista, tá? Então, 32. Vou imaginar que existe um edifício 80 metros de altura. A altura, eu já vou escrever direto como ΔSY, tá? E ela vale 60 metros. Eu estou dizendo, ó, estou adotando a trajetória positiva para baixo. Então, o 0 é lá em cima, o 60 é aqui embaixo. Para quem não sabe se o 0 é lá em cima, se o 0 é lá embaixo, já chama de ΔSY. Tá bom? Foi lançado horizontalmente. Lançado horizontalmente significa que tem velocidade inicial apenas no eixo X. A velocidade inicial no eixo Y, que é na vertical, ela vale 0. Lembrando, eixo Y é vertical. Eixo X é horizontal. Ok? Eu sei que quando ele é lançado desse jeito, ele vai fazer meio arco de parábola. E ele vai cair aqui no chão. E o problema me disse, como informação, a distância que ele caiu da base do edifício. Aqui é a base do edifício, aqui embaixo. Então, essa distância que ele caiu em relação à base vale 60 metros. Como essa distância é na horizontal, essa distância é o ΔSX. Oi? O ΔSY não é 80? Ah, é 80, obrigada. Valeu. É 80, gente. Muito bem observado. Quem foi que falou comigo? Michele. Obrigada, Mi. Nada. Então, olha, na vertical, ele caiu de 80 metros, e a distância que ele caiu da base é que é 60 metros. Como ele está caindo, ele não está sendo lançado para cima, a aceleração da gravidade, 10 metros por segundo, positivo. A pergunta do problema é a velocidade inicial dele, para começar, que é o V0x. Essa é a primeira pergunta do meu problema. Tem 2 perguntas, tá? Então, vamos começar aí pensando nessa velocidade inicial no eixo x.
Se ele está me perguntando a velocidade inicial no eixo X, eu tenho que lembrar que no eixo X, que é na horizontal, não tem aceleração. Tá? Se não tem aceleração, eu só posso usar ou sorvete ou ΔS sobre ΔT. Não tem outra expressão. Velocidade inicial no eixo X. Eu não tenho. É a pergunta do meu problema. Distância que ele percorreu no eixo X. Eu tenho 60 metros. Porém, eu não tenho o tempo que ele percorreu esse eixo X. Mas, embora eu não tenha o tempo, eu posso achar esse tempo. De que maneira? Olhando as informações do eixo Y. Porque o tempo que ele demora para percorrer a altura de 80 metros é o mesmo tempo que ele demora para percorrer os 60 metros da vertical. Afinal, é um movimento simultâneo. Ele não está fazendo isso aqui, ó. Ele não está descendo uma escadinha, ok? Não é esse o meu movimento, não é uma queda desse tipo, tá? Mas à medida que ele anda um pouquinho para frente, ele também cai. À medida que ele anda um pouquinho para frente, ele também está caindo. Então, para descobrir o tempo, eu vou olhar o eixo da vertical, o eixo Y. E aí, na vertical, existe a aceleração, que é a da gravidade. Tá? Informações que eu tenho do eixo Y, que eu vou usar para resolver esse problema. Eu tenho gravidade, eu tenho altura, eu tenho velocidade inicial no eixo Y, que é sempre zero. Então, o que eu vou fazer? Eu vou descobrir o tempo. De novo, eu vou usar sorvetão. Só que agora, para o eixo Y. ΔSY é igual a V0YT mais AT quadrado sobre 2. Eu quero descobrir o T. Porque sem ele, eu não consigo resolver o meu problema. Tá? A altura da qual ele caiu. ΔSY é essa altura, ó. 80 metros. Velocidade inicial em Y. Lançamento horizontal, velocidade inicial em Y é sempre zero. Aceleração da gravidade. Positiva, 10. T quadrado sobre 2. Daqui eu tiro, então, que 80 é igual a 5T quadrado. O 5 está multiplicando, eu passo para o outro lado dividindo. Então, eu vou fazer 80 dividido por 5, que vai me dar 16. O t ao quadrado, portanto, é 16. Raiz quadrada de 16 é 4. Ele demora 4 segundos para cair. Lembrando que enquanto ele está caindo nesses 4 segundos, ele também está se deslocando na horizontal. Então, eu vou pegar esses 4 segundos e vou colocar aqui na minha expressão da velocidade, porque eu não tinha esse tempo. Vou ficar, então, com velocidade inicial no eixo X igual a 60 dividido por 4, o que vai me dar uma velocidade de lançamento de 15 metros por segundo. Achei a velocidade na qual ele foi lançado. Ó, parecido com o exemplo anterior, tá? Só que no exemplo anterior eu queria o alcance. Aqui eu quero a velocidade inicial dele. Agora o problema tem um item B. O item B quer saber quanto vale a velocidade com que essa pedra, né, atingiu o solo. Agora eu vou ter que pensar o seguinte. Ela chegou no solo com 2 velocidades. Quais velocidades que ela chegou no solo? Ela chegou no solo com a velocidade x, que não mudou, ela é constante, e ela vale 15 metros por segundo, porque eu acabei de calcular. Então, o tempo todo, ele está com essa velocidade na direção x. Porém, à medida que ele está caindo,
a velocidade dele na direção y está aumentando. Então, ele chega aqui embaixo com duas velocidades. Uma em x e uma em y. Tá, mas eu sei quanto vale a velocidade em y? Não. Eu vou calcular essa velocidade em y. De que maneira? Eu vou usar voat, porque em y tem aceleração. Tá? Se em y tem aceleração, é voat que a gente vai usar. A velocidade em y final eu não sei, mas eu sei que inicialmente a velocidade em y era 0, a aceleração é 10, e o t eu tenho 4 segundos, que é o tempo que ele demorou para chegar ali no solo. Então, a velocidade final dele na direção y vai ser 40. Então, a resposta do exercício é 40? Não. A resposta do exercício não é 40. O que eu estou dizendo é, ele tem uma velocidade em x que é 15, ele tem uma velocidade em y que é 40. Essas duas velocidades são vetores que eu desenhei unindo origem com origem. Então, eu traço paralelas, passando pela extremidade dos meus vetores, e desenho aqui o meu vetor resultante. Então, aqui está o meu vetor velocidade resultante. Para achar essa velocidade resultante, eu vou usar o teorema de Pitágoras. A velocidade resultante ao quadrado, ela é a velocidade em x ao quadrado, mais a velocidade em y ao quadrado. Quanto vale a velocidade em x? 15. Quanto vale a velocidade em y? 40. Então, agora eu tenho que fazer 15 ao quadrado mais 40 ao quadrado. Lembrando que o 15 ao quadrado é 15 vezes 15 e não 15 vezes 2. 15 vezes 15 dá 225. 40 ao quadrado não é 40 vezes 2, é 40 vezes 40, o que dá 1.600. Portanto, essa velocidade vai ser a raiz quadrada de 1.600 somado com 225, o que me dá 1.825. Eu não sei quanto vale essa raiz quadrada, então eu vou deixar dentro da raiz mesmo, tá? Se alguém tiver uma calculadora e quiser depois tirar a raiz quadrada desse número, aí tira e me dá a resposta em decimal, ok? Então, aí é mais um exemplo que a gente tem de lançamento horizontal. Na lista tem mais uns 4 exercícios desse assunto para vocês, tá bom? Se vocês veem que diminuiu muito, aí vocês me avisam. Deixa eu aumentar um pouquinho. Vou deixar essa tela ainda para vocês. Vou prosseguir aqui na chamada. Hoje é uma aulinha só, então já está acabando, né? Andrei está presente. Põe um S para mim no chat se estiver presente, Andrei. Ok. Arthur Ribeiro. Salve. Davi. Presente. Elisa. Bom dia, Pro. Bom dia. Emanuel Conceição. Emanuel José. Opa. É a Conceição que falou comigo, né? O José pôs lá no chat. Esther. Oi, Esther. Fabrício. Fê. Fran. Giovana. Fê tá aí. Cadê a Gi? Aí. Gil, cadê Gil? Júlia, oi. Cadê o Ícaro? Ícaro tá aí. Isa. Cadê Isa? Salve, salve, Isa. Jamile. Jo. Cadê a Joana? Jamile tá aí. Joana. João Marcos. O João Vitor. O Rocha. Isso. O João Vitor Morazi. Salve, salve.
Jonatas? Cadê o Jonatas? Aí, Jonatas. Josias. Cadê Josias? Cauê. Salve. Lemuel. Salve, salve. Léo. Ok. Lívia. Lucas Eduardo. Bom dia, Lívia. Lucas Eduardo. Lucas Gomes. Marson. Salve. O Lucas Rodrigues. Ok. Matheus Alexandre. Matheus Vilhena. Bom dia, Matheusinho. A Michele tá aí, que falou comigo, e a Mirella, cadê a Mirella? Salve, salve, meninas. Nicolas, aí. Otávio, Raeli, bom dia, Raeli. Roger, Samuel, salve, salve. Sofis, cadê Sofia? Estênio, ok, Sofis. Estênio e Tiago. Salve, salve. Então, antes de encerrar a aula, vamos lembrar aqui algumas informações importantes para nós no lançamento horizontal, que o próximo lançamento é o oblíquo, tá? Então, no lançamento horizontal, eu tenho que lembrar que a velocidade inicial em y é 0, mas a velocidade em x existe e ela é constante. O tempo que ele demora na queda é o mesmo tempo que ele demora para percorrer o alcance. Então, o tempo da queda é o mesmo tempo do alcance. Nessas situações, eu adoto a aceleração da gravidade positiva. No caso do eixo X, não tem aceleração. E se não tem aceleração, isso significa que eu vou usar apenas ΔS sobre ΔT no eixo X. E lembrando que esse tempo aqui, ele é o tempo de queda ou o tempo que ele demorou para percorrer a distância horizontal, tá certo? No eixo X, que é na horizontal, eu só tenho a expressão do ΔS sobre ΔT, que é a mesma expressão do sorvete. E no eixo Y, para quem não souber, se põe o S0 igual a 0 lá em cima, ou S0 igual a 0 lá embaixo, usa sorvetão reduzido. Como a velocidade inicial é sempre 0, pode até tirar esse pedacinho da equação, ó. É que eu sempre vou escrever a equação completa, tá? Então, na vertical, a altura é sempre a aceleração vezes o tempo ao quadrado sobre 2, no eixo Y. Assim como o voate é só A vezes T no eixo Y, porque o V0 é 0, tá? E lembrando que a velocidade, ela tem duas componentes. Uma no eixo X e uma no eixo Y. E eu vou trabalhar com isso bastante na quarta-feira da semana que vem. E lançamento oblíquo, isso não existe só na metade do caminho. Isso existe ao tempo todo. Na subida, o VY para cima, na descida, o VY para baixo. E aí eu tenho uma velocidade resultante, que é a soma vetorial das duas velocidades. E aqui eu sou obrigada a usar Pitágoras para achar essa velocidade resultante. Ok? Com isso, eu encerro a aula de hoje. Não esqueçam de começar a trabalhar na lista, gente, senão isso vai virar uma bola de neve para vocês, tá? Então,
Já adiantem aí alguns exercícios de lançamento vertical, já adiantem alguns exercícios de lançamento horizontal. Tem 10, acho que, de lançamento oblíquo na lista. E os de lançamento oblíquo são os mais difíceis, porque eu misturo tudo aí nesse tipo de lançamento. Uma ótima sexta-feira para vocês. Um bom final de semana. Agora a gente só se vê de novo na quarta-feira de manhã, tá certo? Muito obrigada pela presença na aula. Estou encerrando aqui o compartilhamento e me despedindo aqui de vocês. Tchau, tchau. Gente, estou encerrando a gravação, que eu sempre esqueço de interromper, tá? E até a semana que vem.